Aleluia! Você pode se assentar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. Hoje está iniciando uma nova temporada, onde a Igreja Redenção vai começar a falar da visão, começar a trazer à memória os princípios da visão que o Senhor tem dado aos pastores dessa igreja. E esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, toda vez que eu tenho que ministrar sobre célula, toda vez que eu tenho que ministrar sobre visão, toda vez que eu tenho que ministrar sobre o propósito da igreja aqui na terra. Diz a palavra assim, Atos 2, a partir do versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, qual é a igreja dos sonhos de Deus? Qual é a igreja dos sonhos de Deus? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente pode entender um pouquinho das características da igreja dos sonhos de Deus. Jesus tinha sido morto, ressuscitou ao terceiro dia, esteve com os apóstolos, derramou o Espírito Santo, soprou o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos e deu uma ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Foram as últimas palavras de Jesus para aquele grupo de discípulos, para aquele grupo de apóstolos. Depois Jesus sobe aos céus, a perseguição aumenta sobre aquela igreja. O Espírito Santo é derramado em Atos 2. O Espírito Santo empodera a igreja daquele tempo. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele começa a pregar naquele momento. E ele começa a pregar a verdade do Evangelho. Em suma, o sermão de Pedro foi: arrependam-se dos seus pecados, peçam perdão, sigam a Cristo, reconheçam Ele como seu Salvador e mudem de vida. E ao final daquele sermão, 3.000 pessoas se rendem aos pés do Senhor. 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. Pensa comigo, um grupo de 120, talvez, 120 pessoas que eram aquele início da igreja, e uma palavra, 3.000 pessoas são acrescentadas. E aí você vai me dizer que Deus não se importa com o crescimento? Você vai me dizer que Deus não está interessado em ganhar Cariacica para Jesus, o Espírito Santo para Jesus, o Brasil para Jesus? Em um sermão, 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor e foram batizadas. E aí, a igreja continuou a avançar. E diz o texto que eles se dedicavam ao ensino, à doutrina dos apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Eles se reuniam nas casas. Eles tinham a simpatia do povo. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Você consegue olhar para esse texto e não ver uma célula? Olha aqui comigo. Olha isso aqui, olha. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam pão em casa. Tem comida na célula? Tem célula que tem comida boa, não é verdade? Tem umas, aqui deve ter camarão, né? Eu não sou muito do frutos do mar, não, mas dizem que por aqui como é que é? Não é peixada, não esqueci. Até fizeram da última vez que eu vim aqui, mas a muqueca, exatamente, a muqueca capixaba, a fama vai longe. Tem comida na célula. E lá tinha comida.
juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Tem alegria na célula? A gente não ri, a gente não bate papo, a gente não conta história também. Agora, tem sinceridade? Sim. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de rasgar o nosso coração, de abrir a nossa vida e mostrar e testemunhar um problema que a gente está vivendo e pedir oração por nós? Louvando a Deus. Tem louvor? Tem. Tem célula que, lá na igreja, pelo menos tem célula que às vezes a gente precisa falar menos louvor, porque senão eles vão ficar 1 hora só no louvor na célula. Né? Tem louvor. E diz aqui, olha, tendo a simpatia de todo o povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu cresci numa igreja batista, formato tradicional, modelo tradicional. Quando eu era criança, o culto só tinha o violino com um cantor cristão. Alguém lembra do cantor cristão? Vocês têm mais de 40, tá? Deixa eu dizer para vocês. Né? Mas só tinha cantor cristão, porque batista era cantor, não era harpa. Cantor cristão e violino. Esse negócio do guitarrista ficar assim, não tinha não. Isso, nem pensar. Eu lembro que para botar bateria na minha igreja, teve assembleia. Assembleia para... Bateria era do demônio. Era coisa... Já passou em nome de Jesus. Mas, então, eu via o seguinte... As pessoas chegavam na igreja, minha igreja, eu lembro, como se fosse hoje, tinha um templo um pouco maior do que esse, para 1000 pessoas, lá em Petrópolis. E quantas vezes um visitante chegava na igreja, participava do culto, vinha ao altar, aceitava Jesus e saía sem receber um abraço. Quantas vezes ele vinha 1, vinha 2, vinha 3 e nunca mais voltava, porque ele não conseguiu se conectar naquele lugar. E quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente entende que a igreja, além desse ambiente de adoração, além desse ambiente de milagres, porque diz a palavra que na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção, então aqui é lugar de bênção, mas além disso, a igreja é para ser vivida lá fora. Deus está te chamando para levar a igreja para a sua casa, querido. Deus está te chamando para fazer da sua casa um lugar de milagres. Deus está te chamando para ver milagre acontecendo na tua sala, para ver as pessoas sendo curadas ali ou sentadas no seu sofá, porque esse era o propósito inicial da igreja. A igreja não tinha templo, a sinagoga era dos judeus, os cristãos tinham que ir para casa, queridos. O projeto inicial de Deus para a igreja era nas casas. E aí eu fico vendo tanta gente falando assim, mas eu não gosto de célula. Esse negócio de célula aí não é de Deus, não. Queridos, como é que você pode não gostar de um lugar onde a palavra é pregada? De um lugar onde oração é feita? De um lugar onde não crentes aceitam a Jesus? Em um lugar onde a ação de Deus acontece de uma maneira sobrenatural? Como que você pode não gostar? Se você não gosta disso, querido, você não gosta da igreja. A célula é a visão, é a igreja dos sonhos de Deus. A célula é a igreja dos sonhos de Deus. Queridos, eu lembro, a primeira célula que eu abri, e foi muito engraçado, porque eu morava em Petrópolis, não sei se você conhece Petrópolis. Petrópolis fica um pouco distante da Barra da Tijuca. Eu estava me mudando, eu estava indo para o seminário, e toda sexta-feira eu pegava meu carro, saía de Petrópolis, andava mais ou menos 120 quilômetros para ir lá no final do recreio, participar da minha célula e voltar para casa. Às vezes você fica com preguiça de ir ali na esquina, né? Tem gente aqui que fica com preguiça de sair de casa para ir na célula ali na esquina. Eu andava 120 quilômetros para poder participar da célula toda sexta-feira. E aí, nós mudamos para o Rio, e o meu pastor de rede, na época, me desafiou. Abre uma célula na sua casa. E eu pensei, eu era advogado, trabalhava, eu estava no seminário, eu era casado, onde eu vou arrumar tempo para isso? Mas o Espírito Santo falou no meu coração, eu falei, a minha casa vai ser uma igreja. E a gente sonhou com aquilo, a gente orou por aquilo, eu lembro para a primeira reunião, a gente preparou a casa, a sala, a gente orou pelos lugares, foi algo assim, poderoso no nosso coração, e veio chegando, a gente distribuiu convite no nosso condomínio, eram 3 blocos, mais de 300 apartamentos, a gente deixou um convite em cada porta, a gente falou, essa sala vai ficar pequena. 7 horas, ninguém. 7h10, ninguém.
7h30 ninguém. Aí eu falei, vamos fazer a célula nós dois. Nós dois. E nós começamos a fazer a nossa célula. E fizemos, e foi uma bênção. Isso foi na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. Na quinta semana, na hora da célula, toca a campainha. Falei, aleluia, glória a Deus. Abri a porta, uma senhorinha assim, ó, pastor, eu vim falar que aqui tem oração, eu vim para cá para participar, mas eu trouxe aqui o meu livrinho do Padre Marcelo, eu não abro mão dele não, viu, pastor? Falei, querida, seja muito bem-vinda, traz o Padre Marcelo junto. E eu lembro que isso era maio de 2012, maio de 2011. Depois daquela senhora, o Senhor foi mandando outras pessoas. Em outubro de 2011, aquela célula multiplicou em 3 para a glória do Senhor. Em novembro de 2012, nós já tínhamos 28 células para a glória do Senhor. Eu falo isso com muito temor, porque eu não tenho capacidade, isso é graça de Deus. É graça de Deus que foi derramada sobre a minha vida e que está liberada sobre a sua vida também. E em 2015 eu cheguei a 50 células, me formei no seminário e fui ordenado pastor de rede na nossa igreja. E hoje, para a glória de Jesus, eu tenho 180 células. Eu, minha esposa, que é pastora comigo, o pastor Robson, que é um outro pastor que tem na minha rede, e o Senhor tem nos abençoado, querido. Para a glória de Jesus, as minhas células, minhas não que são do Senhor, mas as células que eu cuido, já plantaram 4 igrejas. 4 igrejas. Pastor Everton vai estar aqui. Pastor Everton, uma igreja plantada pelas nossas células. Pastora Samara conhece a pastora Elaine. Igreja de Petrópolis, uma igreja plantada pelas nossas células. Igreja de Nova Iguaçu, pastor Rubem, uma bênção. A igreja de Nova Iguaçu está com 1.500 membros em 4 anos para a glória de Jesus, plantada pelas nossas células. E agora eu estou trabalhando na plantação da igreja lá de São Paulo. A primeira pergunta que o Fabrício me fez, está indo para São Paulo, pastor? Eu falei, não sei. Deus ainda não falou nada. Mas o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso é o seguinte: a fórmula da palavra funciona. Queridos, a gente não precisa mudar o evangelho. Sabe o que acontece? Tem muita igreja aí gourmetizando o evangelho. Sabe? Aí não fala mais de pecado, não fala mais de mudança de vida, porque isso não atrai. Aí só fala de amor, só fala de aceitar o próximo. Não, queridos. Isso, amor, aceitar o próximo faz parte, mas nós precisamos pregar o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é: arrependam-se, mude de vida, creia em Jesus e você vai ser salvo. Quando a gente prega isso, o evangelho avança. É isso que nós vivemos na nossa igreja, é isso que essa igreja tem vivido. E é isso que você vai viver dentro da sua casa. E eu queria falar um pouquinho para você sobre célula, né? Afinal de contas é o dia da visão. Mas eu queria falar um pouquinho para você algumas chaves indispensáveis. Algumas chaves indispensáveis para que a igreja na sua casa possa avançar. Ou seja, algumas chaves indispensáveis para que a célula possa avançar. Primeira chave: ore sem cessar. Ore sem cessar. Ah, pastor, você está falando para líder de célula? Não, estou falando para todo mundo. Toda célula tem que orar. É o que diz a palavra. Ore sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. A gente precisa entender que a célula, ela não é um trabalho burocrático. A célula não é uma reunião de amigos que você coloca a comida lá, senta e vai conversar, não. A célula é algo espiritual, é algo que você faz atraindo a presença de Deus para dentro da sua casa. É algo que você precisa se capacitar, buscar ao Senhor, transformar a sua casa num ambiente de milagres, está cheio do Espírito Santo. E isso só vem através de oração. O diabo, ele não tem o menor interesse que a sua célula avance. O diabo, ele não tem o menor interesse que a sua célula multiplique. E se você não trabalhar uma ideia de oração, de unção, de espiritualidade, um espírito de desânimo vai dominar a sua célula. Tem um espírito de racionalidade. Eu sou batista, entendo disso, né? É aquela coisa assim, não vai dar.
Aí só vê o lado ruim da coisa. Não, não vai funcionar. Não vai. Não, queridos. Deus está contigo. A promessa da palavra é que você iria fazer coisas ainda maiores. Se essa igreja aqui tem 1000 pessoas, eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres para pastorear igrejas de 2000, de 5000, de 10.000 para a glória de Jesus. Mas você precisa fazer isso com unção. E a unção vem através da oração. Líder, você precisa orar por todos os membros. Nós temos uma pastora na nossa igreja, a gente chama ela de decana, é a mais antiga do nosso staff. Ela já teve 250 células. E a rede dela multiplicou, diminuiu um pouco, ela já tá caminhando para a aposentadoria, que ela não me escute falando isso, que ela não gosta, mas ela tem um caderninho de oração. E toda semana ela ora pelos 250 líderes que ela tinha, pelos 30 e poucos supervisores que ela tinha, e aí ela não tem o nome de todo mundo, mas ora por todas as pessoas que vão nas células que ela lidera. Você, líder, precisa orar por cada membro da sua célula. Você precisa convocar e criar uma cultura de oração dentro da sua célula. Na célula tem um momento de oração, você precisa chegar lá e falar, essa semana a Joana vai orar pela Maria, o Jorge vai orar pelo João. E desenvolver uma cultura de oração para atrair a unção de Deus para a sua célula. Quando você ora, Deus vai trazer visitantes. Quando você ora, Deus vai levantar novos líderes. Quando você ora, Deus vai gerar um amor imensurável por vidas. Porque célula é amor por vidas. Não adianta você abrir uma célula só para dizer, eu sou líder agora. Eu sou supervisor. Não, vai durar 1 mês, 2 meses, e depois você vai parar. Agora, se o seu coração for motivado por um amor imensurável, você vai viver grandes coisas. Então a primeira chave é, ore sempre. A segunda chave que eu quero deixar para você é, invista em pessoas. Investir é amar. Investir em pessoas é demonstrar cuidado. É caminhar lado a lado, é compartilhar experiências. Tem gente que acha que vai se tornar um grande líder só com a formação teórica. Não, eu fiz o curso da visão, eu li o livro que o pastor José mandou, eu fui lá no treinamento na Igreja Atitude, no treinamento lá na Central de BH, eu já estou pronto. Não, querido, não. Mais do que formação teórica, é importante que você tenha, eu já falei, amor por vidas. É importante, mais do que um discurso bonito, é importante que as pessoas vejam esse amor na essência do seu ser. É importante. Olha para a vida de Jesus. Olha como é que Jesus investia em pessoas. Olha como é que Jesus parava tudo que ele estava fazendo para investir, para priorizar pessoas. Ele deixou a multidão para atender a mulher do fluxo de sangue. Ele se afastou dos discípulos para libertar um endemoniado gadareno. Ele parou todos os seus compromissos para cuidar da mulher samaritana. Ele se afastou dos seus seguidores para curar um cego em Betsaida. Olha o que Jesus fazia. A prioridade dele não era um cargo, não era uma posição, mas era as pessoas. A nossa prioridade dentro da visão celular, dentro da igreja, tem que ser cuidar de pessoas. Olhe para Jesus, o seu amor impulsionava os seus discípulos a serem iguais a eles. O seu amor impulsionava os seus discípulos a expandir o reino de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, líder. Se você morresse hoje, a sua célula ia continuar? Se você morresse hoje, você teria pessoas que amam vidas como você ama? Pessoas que estão disponíveis a cuidar de pessoas como você está? Jesus, ele impulsionava os seus discípulos através do exemplo. Você precisa amar as suas ovelhas de maneira que elas percebam que o chamado de Deus para elas é cuidar de vidas. E quando a gente chega na igreja, muitas vezes a gente cai num engano. Ainda mais a gente que é crente há muito tempo, a gente cai no engano. Não, eu sou o diácono, o meu ministério é a diaconia. Não, eu sou do ministério de louvor, meu ministério é
estar aqui na adoração. Eu sou do ministério de dança, meu ministério é a dança. Não, queridos. O teu ministério é cuidar de vidas. O teu chamado é cuidar de vidas. O resto é acessório. Isso aqui é secundário. O teu chamado é ir, fazer discípulo, batizar e ensinar para a glória de Jesus. Esse é o teu chamado. E quando você tem um amor por pessoas, você aguenta até aquele mais chato. Tem aquele, não tem, pastor? É? Aquele que dá vontade, às vezes, fala assim, igual Paulo, esse aqui eu entreguei para o diabo. Né? Mas não, querido, sabe por quê? Porque você vai olhar para ele como Deus olhou para você. Tem muita gente que tem a percepção errada de que a igreja é um lugar perfeito. E vem para cá e se decepciona. Mas ela esquece que quem trouxe a imperfeição foi ela mesma. Todos nós somos imperfeitos. Só Jesus é perfeito. Então, você não tem que focar na imperfeição, mas você tem que olhar para a imperfeição como uma oportunidade do Senhor ser glorificado naquela vida. Eu me lembro que chegou nessa minha primeira célula mesmo, um casal abençoado, são hoje mais do que ovelhas, são nossos amigos. Mas o marido simplesmente não falava. Eu brincava com ele que ele tinha espírito de mudez. Ele não falava nada, absolutamente nada. Ela era mineira, falava pelos cotovelos. Mas Deus colocou um negócio no meu coração e falou assim, investe na vida dele. Investe na vida dele. Eu trouxe ele para perto, eu comecei a discipular, eu comecei a cuidar, e Deus fez algo tão poderoso, que em 4 anos eles estão com 18 células para a glória de Jesus, e quem cuida é Ele, porque hoje ela tem 2 filhos, eles têm 2 filhos, então ela tem uma filha de 4, um filho de 3, 4 meses, e ele que está visitando, ele que está cuidando, ele que está pastoreando. Se alguém precisa de um favor, liga para o... É Momô o apelido dele, liga para o Momô. Se alguém precisa de uma oração, liga para o Momô. Se alguém precisa de um cuidado, procura o Momô. Ele entendeu que o chamado dele era cuidar de vidas. Deus quer te usar de maneira poderosa para cuidar de vidas. E você, líder, precisa amar, transmitir esse chamado, transmitir essa visão. O chamado de todo crente é cuidar de vidas. Terceira chave. Não faça tudo sozinho. Não faça tudo sozinho. Tem muita gente que é centralizadora. E acha que se ela não fizer, não vai funcionar. Se ela não tiver à frente, a coisa não vai andar. E se você não entender que você precisa o quê? Delegar. Delegar, querido. Se você não fizer isso, a sua célula não vai multiplicar. A sua célula não vai avançar. Olha o que Jesus fez. Jesus é o próprio Deus. Ele veio aqui nessa terra, se despiu parcialmente da sua divindade, mas era 100% homem, 100% Deus. Ele não precisava de apóstolos, de discípulos. Ele podia ter vindo aqui e ter feito tudo sozinho. Mas o que é que ele fez? Ele escolhe 12 homens. Talvez você escolhendo no lugar dele, você não escolhia nenhum daqueles para a sua equipe. Ele escolhe 12 improváveis. Trabalha, ama, cuida, ensina e começa a enviar. E diz, olha, vão, falem do amor de Deus, vão, preguem as palavras, vão por onde vocês forem, os sinais vão te acompanhar. Ele separa um grupo de improváveis, ele o quê? Ele delega a sua missão. Tem muita gente que é centralizadora. Eu costumo brincar que o pior líder de célula que tem é o pastor, o diácono e o professor. Sabe por quê? O pastor gosta de falar. Você já tem sem ser o pastor José, a pastora Samara, tem outro pastor aqui? Deixa eu saber. Levanta o dedo. Não precisa ficar triste, não. Tá bom. Mas o pastor gosta de falar. Tu dá o microfone na mão do pastor, ele vai falar. Chama ele para fazer uma oração, ele vai ler um texto bíblico, ele vai fazer uma pequena reflexão antes de orar. É ou não é verdade? Se você chamar um diácono, a mesma coisa. O professor de escola bíblica, a mesma coisa. E muitas vezes ele vem para a igreja e ele não tem aquela oportunidade de estar pregando, porque Deus levantou um anjo para estar à frente da igreja, nesse caso aqui, pastor José, pastora Samara. E muitas vezes ele quer fazer da célula a sua igrejinha. Ele vai lá, coloca os banquinhos da célula bem assim, ó, um atrás do outro. Eu já fui uma vez numa célula que tinha até o púlpito. Estava lá o púlpito e começou a pregar. Queridos, isso não é célula.
Por isso que o pastor, professor, são os piores líderes de célula. É uma brincadeira, tá, querido? Não se ofenda. Mas é porque a gente gosta de falar. E a gente, muitas vezes, não deixa com que as pessoas façam as coisas. A gente não delega as funções. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. E você precisa de braço direito. Você precisa de auxiliares. Você precisa entender que são os auxiliares que vão gerar a multiplicação da sua célula. Bons líderes são aqueles que treinam outros líderes. Quer ver? Muitas vezes um líder de célula chega para mim e fala assim: pastor, minha célula está uma bênção, estou com 50 pessoas. Aí eu penso comigo assim: tá não, querido. Porque com 50 pessoas essa célula já tinha que ter multiplicado em 5. Ele não está conseguindo gerar líderes. A grande verdade é que nós precisamos escolher auxiliares. Auxiliares são aqueles que vão te ajudar em todas as atividades que envolvem a célula. Muitas vezes eles vão chegar mais cedo para arrumar a casa contigo. A célula, cada momento da célula, você vai delegar para um auxiliar. Eu me recordo que, quando eu saía de férias, eu fazia assim. E as pessoas ficavam impressionadas com isso. Eu pegava a chave do meu apartamento, está aqui, ó, com o auxiliar. Eu ia embora, eles vinham para o meu apartamento, faziam a célula, e quando eu chegava lá, estava mais arrumada do que da maneira que eu deixei a minha casa. Mas o que? Auxiliares. Você precisa encontrar pessoas que você vai treinar para liderar. Mas aí você pode estar se perguntando: pastor, como identificar alguém que tem potencial para ser um líder de célula? É no convívio, é no dia a dia. Líder, você precisa andar lado a lado com seus liderados. Se você só vê as suas ovelhinhas ali no dia da célula, você nunca vai gerar um líder. Você precisa visitar, você precisa orar, você precisa mandar aquele recadinho, sabe aquele recadinho carinhoso no WhatsApp? Bom dia, estou orando por você. Bom dia, você é um abençoado do Senhor. É no dia a dia que você vai perceber que o grande líder não é aquele que fala tão bem. O grande líder, muitas vezes, não é aquele que conhece a Bíblia de cor, ou que tem uma teologia muito aprofundada, não. A característica mais importante do grande líder é um coração amoroso. E você, para identificar um coração amoroso, você tem que caminhar junto. Mas ainda assim, pastor, quem é um bom auxiliar de célula? O auxiliar de célula é aquele que é fiel a Deus. Toda pessoa que se propõe a estar liderando um grupo de célula, ela precisa ser crente mesmo, ela precisa orar, ela precisa jejuar, ela precisa ler a palavra, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ser submissa à autoridade, submissa à visão que Deus tem dado à igreja, então ela precisa ser fiel a Deus. As piores células que eu multipliquei, não é aqui ainda esse exemplo, desculpa. Outra coisa, ele também precisa ser fiel à visão da igreja. Porque não adianta você levantar um líder que fala assim: eu só vou ser líder de célula porque o pastor está mandando. Eu só vou ser líder de célula porque senão eu não posso cantar no louvor. Eu só vou ser líder de... Não vai funcionar. O coração dele não está naquilo. O coração dele não está naquilo. O auxiliar, o grande auxiliar que vai se tornar um grande líder de célula é aquele que é fiel à visão que Deus tem dado à igreja. E Deus tem dado uma visão ao pastor José e à pastora Samara, e por isso essa igreja está avançando, por isso essa igreja está crescendo. E se você está fora disso, Ele está te chamando essa noite para mergulhar de cabeça e viver coisas grandes do Senhor. Mas o auxiliar, que será o novo líder, ele também precisa ser ensinável. Muitas vezes, ele é crente, ele é fiel à visão da igreja, mas ele não gosta de ouvir feedback. E aí você vai falar com ele: não, eu não fiz isso. Não, está errado. Ele não consegue reconhecer o erro. O grande líder é aquele que sabe reconhecer o seu erro. Ninguém é perfeito, querido. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, o pastor José não é perfeito. Então, o auxiliar, ele precisa estar aberto ao feedback e entender o seu chamado. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Feedback. Nunca dê feedback em público. Você elogia em público e dá feedback no privado. Sabe por quê? Porque quando você elogia em público, você está exaltando a liderança daquela pessoa que você está treinando. Agora, quando você critica,
você está diminuindo. E muitas vezes você está matando o chamado que Deus tem para aquela vida. Então você elogia em público e dá um feedback, se for negativo, no privado. E com amor, tá? Por favor, feedback com amor. Então, queridos, não procure líderes prontos. Você não estava pronto quando você começou. Você foi treinado, o Espírito Santo te capacitou, Ele te ungiu, Ele te deu uma visão, Ele te levantou. Você precisa entender que Ele vai te usar para gerar novos líderes. Não existem líderes prontos. E também não existem líderes perfeitos. Não, queridos, eu e você cometemos erros. Mas a quarta chave, essa aqui dói no coração de muito líder, de muita gente. Comunique sobre multiplicação. Comunique sobre multiplicação. Queridos, a chave para uma célula crescer, avançar e multiplicar é ela entender que a célula não é um lugar de comunhão. Pastor, como assim? Não. A célula é um lugar de evangelismo. A célula é o lugar que você vai levar aquela pessoa que muitas vezes não entra pela porta dessa igreja, porque ela já foi machucada por um pastor. A célula é o lugar que você vai entender e vai levar aquela pessoa que muitas vezes não entra pela porta dessa igreja, porque ela cresceu ouvindo que pastor é ladrão, que o pastor rouba dinheiro, que você é um palhaço, você é um bobo que está lá dando dinheiro para o pastor. A célula é um lugar que muitas vezes a pessoa que não tem força para entrar aqui nessa igreja vai entrar na sua casa e vai receber Jesus ali. Então, se você começar a achar que a célula é lugar de comunhão, a sua célula nunca vai multiplicar. A sua célula, na verdade a célula é a maior ferramenta de evangelismo que Deus tem para a igreja. Sabe por quê? Eu tenho uma célula na minha casa. E eu tenho um grupo de convívio. Muitas vezes, esse grupo, ele não vai querer sair aqui da casa dele para vir aqui na célula, na casa do João. Porque quem é João? O que eu vou fazer lá? Se for igual a minha cidade, se for Petrópolis, o povo não gosta de ir na casa de estranho, não vai sair mesmo. Acho que aqui, Capixaba é bem parecido com Carioca, né? Entra, faz churrasco, né? É bem assim. Mas, muitas vezes, ele não vai querer sair dali para ir na casa do João. Mas, quando você traz a igreja para a sua casa, você alcança essas pessoas que estão ao seu redor. Então, você precisa entender que a célula, ela é um lugar de evangelismo. E se ela é um lugar de evangelismo, ela precisa se multiplicar. Por quê, pastor? Está tão bom. A gente come muqueca ali toda quarta-feira. Eu vou lá só por causa da muqueca, pastor. Eu vou lá só para comer aquele bolo de fubá da irmã Mariazinha. Para que eu vou multiplicar? Você vai multiplicar porque você entende que o teu chamado é ganhar vidas para Jesus. Então você precisa marcar a data da multiplicação e comunicar sempre. Líder de célula. Olha o que eu falei do pastor Robson, um pastor que eu tenho na minha rede. Desde a sua primeira célula. Eu lembro quando eu fiz a multiplicação. Fizemos a multiplicação. E ele colocou na TV da casa dele lá. Próxima multiplicação. Exatamente 1 ano depois. Sabe quando aconteceu? E toda semana na célula ele botava lá. Próxima multiplicação. Eu sei que em março, eu não lembro o dia, 21, 22 de março de 2017. E toda reunião ele colocava a data de multiplicação. Sabe o que aconteceu? 1 ano depois aquela célula multiplicou. E sabe o que aconteceu? A célula dele, ele já marcou a nova multiplicação para 1 ano depois, e a célula que multiplicou fez igual. E toda reunião era comunicada sobre a multiplicação, sobre a importância da multiplicação. E aquelas células foram multiplicando. Ele hoje tem 30 células para a glória de Jesus. Você precisa entender que a multiplicação é algo que não vai acontecer naturalmente. A gente gosta de estar junto. A gente que é crente tem um problema. Porque a gente é santo, é separado, né? A gente gosta de cantar, né? É santo, sou separado, sou cabeça, não sou cauda, né? Sou sacerdócio santo, povo eleito. Não é isso que a gente fala? A gente declara essas promessas sobre a nossa vida. É ou não é verdade? É verdade. Mas muitas vezes, por causa disso, a gente para de se relacionar com o mundo lá fora. Você nunca vai cumprir o ID vivendo só com crente. Quantos amigos você deixou de conviver porque você se tornou cristão? Quantos parentes você deixou de visitar porque você aceitou Jesus?
Sabe o que está faltando para que eles venham para Jesus? Que você vá lá, abra sua boca e testemunhe do amor de Deus. A sua vida é a melhor Bíblia que ele pode ler. Ele nunca vai pegar a Bíblia para ler, mas ele vai olhar para você, conviver, e ele sabia quem você era e quem você é hoje. E o seu testemunho vai ser a porta de entrada para o Evangelho na vida daquela pessoa. Então, queridos, você precisa entender, a multiplicação, ela não acontece naturalmente. E a célula ela não é um encontro social, ela é uma reunião evangelística e precisa se multiplicar continuamente. Células que não ouvem falar de multiplicação sofrem por não entender essa característica fundamental. Lá na igreja a gente coloca um desafio, que cada célula multiplique uma vez por ano. É o desafio. E aí a gente vai falando, olha, fale de multiplicação, toda célula fala de multiplicação. Aí tem líder que fala assim, pastor, minha célula está pequena, só tem 3 pessoas, 4 pessoas na minha célula, como é que eu vou falar de multiplicação? E aí você injeta fé no coração deles. A sua célula está pequena hoje, mas eu tenho a certeza que Deus vai encher a sua sala, vai encher a sua casa, e essa célula vai multiplicar 1, 2, 3, 10 vezes para a glória de Jesus. Isso é promessa para mim e para você, queridos. E por que a gente faz isso? Por que a gente define uma data? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. A gente precisa ter objetivos pré-determinados. Eu quero voltar aqui ano que vem, essa igreja está com 100 células para a glória de Jesus, querido. Já estou me convidando, tá, pastor? Se eu tiver, não preciso ficar constrangido, pode não chamar, mas eu já estou convidando. Eu já me sinto em casa aqui nesse lugar. Eu já perdi o número, você acha que é 5. Você escolheu um auxiliar, você entendeu que a célula tem que multiplicar, e agora é a hora da transição. Aqui é um grande segredo para a multiplicação da célula. A chave é: projete a imagem do novo líder. Projete a imagem do novo líder. Quando você vai lá para Deuteronômio 31, Moisés, pouco antes de morrer, o que é que ele faz? Ele diz, olha, eu não vou entrar na terra prometida, mas Deus está levantando Josué. É ele quem vai levá-los a viver a promessa de Deus, para que vocês possam ingressar na terra que emana leite e mel. Ele diz, olha, eu estou saindo de cena, mas Deus está levantando um grande homem para conduzir esse povo para o lugar da promessa. Você já escolheu um novo líder, você já o capacitou, e agora é hora de você começar a sair de cena. Eu sempre sugiro para os meus líderes o seguinte, um processo. Marcou a data de multiplicação, você está falando. E aí, eu digo o seguinte, 2 meses antes da multiplicação, você precisa começar a sair de cena. E como é que você vai fazer isso? Você tem que levar a célula a começar a enxergar o auxiliar como referência de liderança. Porque só você falar, se só você estiver à frente, você é o líder. As pessoas te amam. E você acha que elas vão querer ir embora com alguém? Não. Eles gostam da tua casa, eles gostam da tua comida, eles gostam da tua palavra. Então, essa transição, ela tem um processo que leva o grupo a confiar no novo líder. E é importante você, líder, mostrar para a célula o quanto você confia no novo líder e o como ele será a bênção para aquele grupo. E como é que você vai fazendo isso? Eu costumo dizer que você tem 3 etapas. A primeira, você faz e o auxiliar observa. Então você já tem o líder que vai, o auxiliar que vai ser o novo líder. Você coloca ele ali do seu lado, você conversa com ele previamente e você começa a fazer, mas com ele observando. Você lidera a célula e depois vocês sentam para conversar. Olha, você viu como eu fiz aqui? Olha como tem que ser o momento de evangelismo. Olha a parte da oração, como é que é feito. Olha o compartilhar, porque não é estudo nem pregação, é compartilhar. Segunda fase, você faz e ele faz junto contigo. Você começa a delegar. Olha, hoje você vai cuidar da adoração e eu vou cuidar do compartilhar. Na próxima semana você fica com compartilhar, eu com adoração. Você vai dividindo as funções. Terceiro passo, ele faz e você observa. Ele começa a liderar a célula. E você se torna ali um membro normal.
um membro comum. E ele começa a liderar a célula. E as pessoas começam a ver o quanto Deus está chamando aquela pessoa para algo grande, para algo novo, e como aquele grupo vai fazer parte do processo que Deus tem para fazer. Mas, queridos, não caiam no erro. A gente, muitas vezes, na hora de multiplicar, a gente quer ficar com o meu amigo, aquele que eu gosto, que conhece muito da Bíblia, aquele que fala bem, tudo aqui, ó, do meu lado, debaixo da minha asa. O resto a gente manda para o chato, o problemático, o novo vai. Deixa esses aqui comigo. Não, querido. O segredo da multiplicação é você enviar o melhor do seu grupo. Não que um seja melhor do que o outro. Você vai entender o que eu estou dizendo do melhor do seu grupo. O melhor do seu grupo é aqueles que já caminham na visão há mais tempo. Sabe por quê? O novo líder vai ter ao seu lado pessoas que já estão caminhando há algum tempo dentro da visão, que já conhecem a visão. Se você manda o novo líder com um grupo que é cru, que não conhece nada, no primeiro problema, aquela sala vai fechar. E vai voltar todo mundo correndo para sua casa. Você precisa mandar com o melhor que você tem. Mas e eu, pastor? Você vai treinar o restante para se tornar o melhor novamente. Então a multiplicação passa por esse processo. E a última chave. Leve toda a célula a viver um ímpeto evangelístico. Leve toda a célula a viver um ímpeto evangelístico. Durante muito tempo na nossa igreja as pessoas os líderes ficavam sentados. A gente tem um sisteminha que a gente usa para as células, esperando a igreja mandar para ele um nome, uma alma, uma vida para ir para a célula dele. E reclamava assim: ah, pastor, a minha célula está pequena porque a igreja não manda ninguém para minha célula, para minha casa. Olha a realidade da nossa igreja hoje. Nós somos 1.200 células. A gente tem uma média de 100 conversões em 3 cultos no domingo. 100 conversões para 1.200 células. Eu não tenho como dividir o novo convertido no meio, mandar metade para cada lado. Então não dá para mandar para todo mundo. As pessoas precisam entender que o crescimento da célula tem que ser gerado através de uma ação específica de evangelismo. Como? A célula, ela precisa fazer festa, a célula ela precisa fazer churrasco, a célula ela precisa marcar para ir ao cinema, fazer uma série de eventos sociais, mas que por trás está, na verdade, um comportamento intencional para alcançar a vida para Jesus. Vou te mostrar algumas coisas. A gente agora tem vivido um tempo que tem diversos filmes evangélicos sendo lançados. Uma vez eu peguei meu grupo de células, a gente fechou uma sessão no cinema. O cinema tinha 200 lugares e a gente vendeu 200 ingressos. Só que havia uma regra. O crente só entrava com não crente. Nós levamos 100 não crentes para dentro do cinema. Tivemos 30 conversões naquele dia. Das 30 conversões, nós batizamos 18 para a glória de Jesus. Estratégias. A célula vai fazer churrasco. Mas o churrasco não é para comer carne e ter comunhão. O churrasco é para a irmã Joana, que o marido não é crente, ele não vem para a célula, ele não vem para o culto, mas ele vai vir para o churrasco. O churrasco é para você chamar o teu personal trainer, a sua manicure, o seu colega da faculdade que não vem para a igreja, não vem para a célula, mas para o churrasco ele vai. E ali, a célula intencionalmente vai criar um ambiente de acolhimento. O não crente, ele tem que se sentir a melhor pessoa do mundo naquele evento. Então ele vai chegar lá, você vai dar um bombonzinho para ele. Chega lá, ó, tem uma cadeira aqui, senta aqui. Chega lá, você vai... É vascaíno? Tá sofrendo. Não fala de futebol, não, que pode dar problema. Não fala nem de futebol, nem de política, que pode dar problema. Mas cria um ambiente de acolhimento. Estratégias, queridos. Estratégias. O mundo lá fora está carente do amor de Jesus. Eu nunca vi um tempo onde as pessoas estivessem tão abertas para o Evangelho.
E muitas vezes a igreja se acovarda. A gente, a igreja, nós, eu, você, somos a igreja. A gente não fala. A gente perdeu aquele ímpeto de ir para a praça. Lembra do culto ao ar livre? Lembra do culto ao ar livre? A gente perdeu aquele ímpeto de ir para a praça, montar a bateria lá. Tinha um filme, na minha época não, eu era criança, mas Inferno em Chamas, alguém lembra? Inferno em Chamas? Tem mais, quem lembra de Inferno em Chamas tem mais de 60, tá, querido? Aquele negócio aterrorizava mais do que falava do amor de Jesus. Tinha o cara lá dentro no inferno, sendo comido de verme lá, né? Mas assim, tinha um ímpeto evangelismo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ir para a praça montar bateria. Talvez essa não seja a forma de comunicar hoje. Mas o que eu estou te dizendo é que as pessoas estão carentes do amor de Jesus. Durante muito tempo, a igreja acreditou na mentira que o rico não aceitava Jesus, que o rico não queria nada com o evangelho, que o rico, ele não precisava porque ele tinha dinheiro. Ele tem dinheiro, mas ele não tem paz. Ele tem dinheiro, mas falta para ele amor. Ele tem dinheiro, mas ele não conhece a paz que excede de todo entendimento, que é Jesus Cristo. E nós somos os portadores dessa paz. Nós somos os proclamadores dessa palavra que liberta. Queridos, a nossa igreja está plantada num bairro nobre do Rio de Janeiro. Muitos ricos naquele lugar. E a igreja tem crescido. Não é por causa do pastor Josué. Não é por causa do pastor Caio. Não é por causa do pastor Freitas, que vai estar aqui, da pastora Mari. A igreja tem crescido porque nós, pela graça de Deus, conseguimos colocar no coração da igreja de que a igreja precisa abrir a boca e falar de Jesus. É isso, queridos. O Espírito Santo. Vai até que horas, pastor? Eu já estou... Não me falaram a hora. O Espírito Santo, não de Deus, o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, não sei, certamente você sabe disso, é o estado mais evangelizado do país. Mas também é o estado que tem o maior índice de cristãos não praticantes. Quantas pessoas estão afastadas da casa do Senhor? Quantas pessoas estão afastadas da unção e do mover de Deus? Quantas pessoas estão aguardando apenas que a igreja se levante, que abra uma porta, que leve uma palavra para que ela retorne? Pessoas que foram machucadas, pessoas que foram maltratadas, pessoas que foram feridas, mas que amam a Jesus e querem estar aqui no meio do arraial do povo de Deus. Deus quer levantar essa igreja para levar a mensagem do Evangelho, não apenas em Cariacica, Vitória. Eu não conheço muito aqui da geografia do Espírito Santo, mas para ir além da onde os seus olhos podem ver. Deus está chamando essa igreja à redenção, para levar a redenção de Jesus a um povo que está carente do amor de Deus. Mas você tem que tomar a sua responsabilidade, você tem que fazer a sua parte, você tem que abrir a sua casa, você tem que liderar uma célula, você tem que convidar pessoas para ir na sua célula, você tem que se colocar disponível nas mãos de Deus, falando: Senhor, me usa, envia-me a mim. Quem sabe Deus está aqui tocando no coração de alguém para sair daqui, do Espírito Santo, e ir lá para Manaus abrir uma célula, porque você tem família lá. Saiba, a maior parte das igrejas que nós abrimos fora do Rio de Janeiro foi assim. Pessoas que decidiram largar tudo e falar: eu vou para lá, porque lá eu tenho amigos que eu preciso ganhar para Jesus, eu tenho família que eu preciso ganhar para Jesus. E de uma célula surgiu uma igreja. Quem sabe você não vai ser pastor da Redenção Londres, pastor da Redenção Nova York, pastor da Redenção Rio de Janeiro. Quem sabe? Mas você precisa assumir a sua responsabilidade. Nós estávamos aqui cantando no louvor: ressuscita, ó vale de ossos secos. Quando eu olho para uma estatística dessa aqui, a maior porcentagem de cristãos não praticantes. Talvez Deus esteja levantando essa igreja, como levantou o profeta diante de um vale de ossos secos, para profetizar, para gerar vida, para ressuscitar, para que o poder de Deus seja manifesto. Mas será que você está disposto a fazer a tua parte? Isso não passa só pelo pastor José, pela pastora Samara, pelo Fabrício. Não, isso passa por cada um de nós, pela nossa responsabilidade de viver o ID do Senhor. O ID
não é para um pastor. O ID não é para um diácono, não é para o líder de célula. O ID é para todo crente em Jesus. Todo crente em Jesus. E no momento que você assumir essa responsabilidade. O pessoal do louvor pode subir aqui já. Você vai ser surpreendido por Deus. Você vai viver coisas que você nunca imaginou. Pastor, minha casa é muito simples. Como é que eu vou abrir uma célula lá? Deus vai fazer da sua casa um lugar de milagres. Ah, pastor, minha casa é muito grande. Eu tenho meu tapete importado. Eu tenho meu sofá branco. Deus vai fazer da sua casa um lugar de milagres. Porque você não é chamado para ter uma casa simples ou uma casa confortável. Você não é chamado para vestir uma roupa de marca ou uma roupa simples. Você é chamado para pregar do amor, da salvação e do poder de Deus. E é tempo de você assumir essa responsabilidade. Você conhece a história de Obed-Edom? Davi derrotou os filisteus. Na verdade, o Senhor feriu os filisteus. E Davi foi trazer a arca de volta para Jerusalém. Só que ele fez isso da maneira errada. Deus havia determinado a forma pela qual a arca deveria ser transportada. Nos ombros. Mas Davi coloca como se fosse uma mercadoria, num carro de boi. E no meio do caminho, a carroça tropeça, Uzá mete a mão na arca, ele não podia tocar, porque ele não era da linhagem autorizada a tocar na arca. Ele morre. Davi se entristece. E desiste de levar a arca para Jerusalém. E é quando aparece na história uma pessoa que talvez nós nunca ouviríamos falar, se não fosse o erro de Davi. Obed-Edom. Eu fico imaginando os oficiais do rei na porta de Obed-Edom. Pá, 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 pá. Obed-Edom abre a porta. Pois não, nós somos os oficiais do rei. Oh, sejam bem-vindos. Como é que é seu nome? Obed-Edom. O rei mandou deixar a arca na sua casa. A arca? É. Aquela que matou Uzá ali? É. Amor, o rei está aqui, mandando deixar a arca aqui em casa. Obed-Edom podia ter dito não. Mas ele quis trazer a presença do Senhor para dentro da casa dele. E quando ele trouxe a presença do Senhor para dentro da casa dele, diz a palavra que ele foi grandemente abençoado, mas grandemente abençoado, que as notícias do que Deus estava fazendo chegaram lá em Jerusalém. E aquilo animou o coração do rei Davi, que decidiu ir lá buscar a arca e levar de volta para Jerusalém. Porque ele entendeu que o problema não estava na arca, mas na maneira errada pela qual ele tinha conduzido a arca do Senhor. Quando você abrir a sua casa para uma célula, você está abrindo a sua casa para a arca do Senhor. A presença do Senhor vai habitar naquele lugar. E aonde está a presença do Senhor, milagres acontecem, curas acontecem, casamentos são restaurados, famílias são reestruturadas e salvação para a glória de Jesus. E esse é o chamado de Jesus para você nessa noite. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. Mas a promessa de Deus é que se você disser sim, a bênção vai te acompanhar por onde quer que você for. Fica de pé no seu lugar. Queridos, o plano de Deus para ressuscitar Cariacica, para ressuscitar o Espírito Santo, para ressuscitar o Brasil, passa por essa igreja,
passa por esses pastores, mas passa pela sua vida. Passa pela sua vida. É tempo de parar de dar desculpas. É tempo de parar de historinha. É tempo de se posicionar e falar: Deus, conta comigo. Deus, eu abro a minha casa, vem com a tua presença. Senhor, eu não tenho nada lá, é tudo simples, mas eu estou pronto para receber o Senhor na minha casa. Não, a minha casa é muito luxo, mas também é do Senhor. Ali o nome do Senhor vai ser glorificado. É tempo de você se posicionar. Eu lembro que quando eu mudei para o Rio de Janeiro, para ir ao seminário, eu morava em Petrópolis. Nós já tínhamos a nossa vida estruturada. Nós já tínhamos o lugar que nós morávamos. Eu já tinha um escritório de advocacia. Nós já tínhamos o nosso carro. E quando Deus começou a falar no meu coração, Ele disse assim: olha, abre mão de tudo. Abre mão de tudo que eu estou cuidando de você. Mas a minha humanidade era muito resistente. Eu falava: mas Senhor, eu tenho que sustentar minha família, minha esposa. Eu tenho essa responsabilidade. E Deus só falava comigo assim: abre mão de tudo. Senhor, como é que eu vou para uma cidade onde eu não conheço ninguém, eu não tenho uma igreja? Abre mão de tudo. E eu lembro que uma vez eu estava lá na igreja da cidade de São José dos Campos, numa conferência, naquele conflito dentro de mim. E o Senhor falou audivelmente comigo. Estava tendo lá um alto de Páscoa. E o Senhor falou audivelmente comigo: vai, porque eu que te sustento. Nós mudamos para o Rio de Janeiro. Eu entreguei a minha parte da sociedade no escritório. Fui ganhar 3 vezes menos do que eu ganhava. Os meus primeiros meses no Rio de Janeiro era aquela engenharia financeira. Você paga a luz, atrasa a internet. No outro mês você paga a internet, atrasa a luz, porque o orçamento não fechava. A Mari desempregada, a nossa reserva vai acabando. E eu falei para vocês, em maio de 2011, nós abrimos uma célula na nossa casa. Em junho, a Mari conseguiu um emprego. Em junho, eu fui promovido. O meu salário aumentou 60%. Em junho, a igreja decidiu me adotar como seminário. O seminário era caro, eu pagava por conta própria. E a igreja decidiu... O seminário consumia quase 30% da minha renda. E a igreja decidiu pagar o meu seminário. Eu disse sim e abri as portas da minha casa para a presença do Senhor. E a bênção do Senhor veio sobre a minha vida. Eu vivi isso. Pode ser pouco para você, mas eu tenho a certeza que Deus tem coisas ainda maiores para fazer sobre a sua vida. Feche os seus olhos. O chamado do Senhor para você aqui nessa noite é se comprometer. Se comprometer a viver o chamado de Deus. Se comprometer a liderar uma célula. Se comprometer a abrir a sua casa para uma célula. Ah, pastor, eu não sei como, eu não sou preparado. Queridos, se Deus está mandando, venha. Ele vai capacitar, Ele vai dar o melhor jeito da coisa acontecer. Mas você precisa dar o primeiro passo. Talvez existam bênçãos que estejam retidas no céu, porque você não está tomando posse do teu chamado. E hoje Deus quer desatar todo o nó. Deus quer abrir tudo aquilo que está retido no céu. Mas você precisa dar o seu primeiro passo. Então a gente vai estar cantando esse refrão. E eu quero te desafiar a pensar agora aonde você mora, nos teus amigos que não conhecem a Jesus, naquelas pessoas que você já passaram por essa igreja e você sabe disso, que estão afastadas do Senhor. E você vai ser o profeta sobre o lugar onde você mora, sobre as vidas que você conhece, sobre a sua família.
E você vai profetizar: ressuscita, ó vale de ossos secos. Ressuscita, que volte a ter vida. E enquanto você vai cantando isso, se você quiser assumir um compromisso de fazer da sua casa uma igreja, você vai vir à frente, vai vir nesse altar cantando e adorando ao Senhor. Se você quiser assumir o compromisso de dizer assim: eu quero viver o melhor de Deus na minha vida, eu vou cuidar de pessoas, você vai sair do seu lugar e você vai vir nesse altar. Vamos adorar?